Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma vez falarmos da poderosa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que entra lá na divisão da alma e do espírito, que discerne a intenção que há no nosso pensamento e no nosso coração. Pois o nosso coração, ele é para Deus, terra que somente Ele pode andar. Somente o Senhor pode sondar o nosso coração. Somente o Senhor tem a chave do nosso coração. Assim como tudo que o Senhor faz é perfeito, Ele tem poderosas armas para estar nos direcionando, guiando o nosso coração, pois o nosso coração é enganoso e ele faz com que nós pensemos que estamos certos quando agimos com a emoção. Então o Senhor vem nos ensinar nesta manhã, neste dia chamado hoje, gloriosíssimo, no qual é amar é servir. Por quê? Eu amo servir porque sei que o mestre dos mestres deu exemplo de servir, não de ser rei, de ser servido. Jesus ele veio na terra para nos mostrar que não é a nossa posição ou o nosso nome, nada disso que faz com que nós sejamos servidos, mas o maior dom e a maior dádiva que Ele deixou para nós, que servir é melhor do que ser servido. Quando tantas pessoas estão aí achando que posição é para ser servido, então essas pessoas acabam pisando nos menores e fazendo de forma errada, porque Jesus nos ensinou a ser menor, a nos descermos das nossas posições e servir, ainda que seja aquele mais humilde, porque é isso que agrada a Deus, é isso que chama a atenção de Deus, é isso que faz com que Ele olhe para nós com um olhar diferente e para que nós, dessa maneira, a gente consegue chamar a atenção do Senhor quando nós dobramos o nosso joelho para orar. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, mostrando ali que eles fazendo aquilo, estava mostrando uns para todos que servir não depende de posição nem de nome, mas sim de querer, de saber se posicionar. Nesse dia chamado hoje, nessa dádiva poderosa, o Senhor hoje vem dizer para você desta maneira: servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus aqui em Romanos 12:10 vem dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a ti próprio. A palavra do Senhor, ela vem com essa revelação e essa transformação na nossa vida. Porque, assim como lá em 1 Timóteo, a primeira carta que Paulo manda a Timóteo, ele diz para Timóteo que ele precisa estar cada dia mais buscando a presença do Senhor, porque o Senhor, ele é quem faz. Paulo diz a Timóteo assim, para que ele se dedique, porque o Senhor achará graça. Ele o exorta, ora, como te roguei quando para partir para a Macedônia, aleluia, Jesus, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dei fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzam questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor e um coração puro,
e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, para que não do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Aqui Paulo está exortando Timóteo e dizendo para ele que ele precisa estar de acordo com tudo que o Senhor diz para ele. E disse para ele também que se ele anda a servir com excelência, nada vai embaraçá-lo, nada vai deixá-lo perdido em meio a qualquer situação. Paulo exorta a Timóteo e diz a ele que todas aquelas palavras ele andou com excelência diante do que foi aconselhado, conservando a fé e a consciência dentro da palavra, rejeitando qualquer coisa que naufragasse a sua fé. Timóteo alcançou ali uma boa palavra, um bom testemunho diante de Deus e diante daqueles irmãos. Então, o Senhor hoje vem nos dizer que servir é isso, é saber onde colocamos nossos pés, é saber de que maneira fazemos para não darmos mau testemunho, para que o Senhor não venha de maneira nenhuma estar nos tirando de onde estamos. Mas o que é servir com excelência? É estar rejeitando tudo que nos agrada a carne, é estar rejeitando tudo que nos dá prazer, é estar rejeitando tudo que nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Porque bom é o Senhor. O próprio Jesus disse isso. Por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Então o Senhor, o próprio Jesus disse que não é bom, que dirá nós. Nós somos considerados como trapo de imundícia. Na palavra do Senhor está escrito lá em Isaías que nós somos considerados como trapos de imundícia. Por quê? Porque não somos nada, nem ninguém, sem o Senhor. E para servir ao Senhor, nós temos que estar em obediência, nós temos que andar segundo os preceitos e a palavra do Senhor. Mas não é fácil. A palavra do Senhor é muito dura. É? Você paga tão caro para viver no mundo e acha difícil servir a Deus com excelência, ter obediência a Deus, ser mais humilde, alcançar a graça e o coração do Senhor. Ei, até quando você vai olhar para o seu próprio umbigo sem entender que é Deus quem faz e não nós? Até quando você vai olhar para um lugar onde não existe mais circunstância alguma sem a presença de Deus? Como maravilhoso é saber que o Senhor deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. E o que nós fazemos quando Ele pede para que nós andemos em obediência a Ele, que nós tenhamos prazer em amar o próximo, que nós tenhamos prazer em servir o próximo e estender a mão para o necessitado. Pois a terra mais fértil para se plantar é as viúvas, os necessitados e os órfãos. E o que nós fazemos? Desprezamos, humilhamos, dizemos que sai daqui, ou então humilhamos, tipo, você não é nada, nunca vai ser nada, não tem raiz, não tem família, está aí na rua jogado. Ofendemos, maltratamos ao invés de estender a mão.
quando na verdade órfão é aquele que precisa que você estenda a mão. E você pisa, você não faz o que a palavra de Deus ordena. Você se humilha, destrói a sua vida para ajudar quem não precisa, mas não estende a mão para o necessitado. Não estende a mão para aquele que precisa de você. Não estende a mão para alguém que realmente precisa. Muitas das vezes de tão pouco. Porque é mais fácil criticar, humilhar, do que ajudar. Porque é mais fácil jogar na cara dela, você fala muito, mas não faz nada. Porque é mais fácil jogar na cara dela que ela falou uma coisa, mas não dá conta de fazer. O que nós temos visto hoje, vivido, são seres humanos que inverteram valores, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos dado estrutura, nos instruído. E o Senhor vem nos dizer que nós temos que ter domínio próprio, e é por isso que nós não podemos sair por aí surtando com qualquer um, mesmo que essas pessoas estejam nos massacrando, nos humilhando. Porque Ele é o dono de tudo, Ele vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e é Ele quem vai fazer, não nós. E até quando você vai ficar aí se achando melhor do que os outros, porque você tem um cargo melhor, porque você tem um carro melhor, porque você se intitula algo que ninguém nunca vai ser. Às vezes o Senhor, Ele nos coloca em situação para nos lembrar que grande é Ele, que quem faz é Ele, que tudo é dele, que tudo é para Ele, que tudo é por Ele, para que nós não venhamos nos ensoberbecer. Então que o Senhor venha trabalhar, me ensinar cada dia mais a estar na posição que Ele quer. E amar é algo que transcende qualquer coisa. Como é maravilhoso falar do dom do amor. Porque se eu amo, eu sei servir. Porque quando alguém ama, tem prazer em servir. Se você tem o dom do amor, o dom do amor que o Espírito Santo nos dá, você entende tudo que o Senhor está falando nesta manhã. Ah, mas as pessoas se aproveitam da bondade ou do que nós às vezes somos. Não se preocupe, você tem um pai, e se alguém está fazendo para te prejudicar ou então para zombar da sua cara, achando que a sua bondade é algo que ele pode espezinhar em cima, não se preocupe, você tem um pai que cuida de você e o Senhor está vendo tudo isso. E no tempo oportuno o Senhor te mostrará que é contigo. Não se preocupe se alguém tem abusado da tua boa vontade. Não se preocupe se alguém tem dito que é isso, que é aquilo, somente para, muitas das vezes, usufruir do que você pode oferecer.
Não se preocupe, porque Deus não é padrasto, Ele é pai e Ele ama e Ele está vendo tudo. E é Ele quem vai cuidar de tudo para você. Não se preocupe em fazer nada, somente continue fazendo o seu melhor, como está escrito na palavra de Deus. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Deixa que o Senhor se encarregue do resto, porque grande é Ele, poderoso é Ele, maravilhoso é Ele, digno de toda honra, de toda glória é Ele. Não se preocupe com o resto, apenas faça. A verdadeira prosperidade nesta vida não está associada ao quantos bens acumulados, mas no quanto amamos e servimos as pessoas. Esse é o real propósito. Não é o que temos, é o que fazemos. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E Deus manda a gente amar ao próximo e servir com amor. É como eu disse, nós temos o dom do amor, servir é tranquilo, servir para nós é um prazer. Que o Senhor te abençoe, que você receba essa palavra e que o Espírito Santo visite o teu coração, te dando entendimento e discernimento, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nada neste mundo vai impedir o agir de Deus na minha vida ou na sua vida. Ainda que tudo pareça contrário, o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que coloca um exército com espadas e carros de fogo, guardando, livrando, cuidando, porque a minha família é projeto do Senhor e está nas mãos dele. Porque é assim que o Senhor determinou e é assim que é. Então creia tão somente que tudo que está nas mãos do Senhor Ele cuida 100%. Ele não faz como nós. Ele não desiste como nós desistimos. Ele não desanima como nós desanimamos. Ele não é limitado como nós somos. O Senhor é ilimitado. Ele faz o impossível e Ele não desistiu de mim nem de você. Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Então creia tão somente que grande é Ele, que quem faz é Ele, que tudo Ele pode. Tome posse dessa palavra, receba do Senhor essa bênção recalcada, sacudida e transbordante, e que esta semana o Senhor visite a sua casa, a sua vida e tudo o que você precisa, Ele venha trazer nas tuas mãos, para que você não desfaleça a sua fé, para que você não venha desanimar, porque grande é Ele, não nós. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, para o próximo devocional. Comente, curte, compartilhe. Alguém precisa ouvir esta palavra. Semeie na vida de alguém e o Senhor frutificará na sua.